Olá pessoal, bem-vindos a mais um tutorial aqui do nosso blog, o CADTube. Meu nome é Kleber Reis, sou professor de CAD e no tutorial de hoje eu vou responder a dúvida do Marco Aurélio. Já li aqui a dúvida dele postada lá no nosso fórum e ele pergunta o seguinte: ele quer saber se existe uma fórmula para calcular a altura de texto, tanto para as cotas quanto para os textos também, para depois colocar esse texto em escala e sair em determinado tamanho lá no Model mesmo. Ele não quer fazer isso lá no Layout. Bom, Marco Aurélio, tem sim. Vamos lá para o AutoCAD então. Estou trabalhando com o AutoCAD 2012 em português. A conta que você tem que fazer, tá? A fórmula é a seguinte: a altura do texto no Model, ela vai ser a altura do texto em milímetros no papel, multiplicado pela escala, dividido pela unidade de medida do desenho, convertida em milímetros. Te explico. Então, eu vou pegar aqui a calculadora. Aqui eu tenho a calculadora. Então, é o seguinte. Vamos supor que você quer um texto de 10 milímetros no papel quando você imprimir o seu desenho. Tá? Então, esses 10 milímetros, você pega a régua para medir, dá 10 milímetros a altura do texto. Então, você quer esse texto de 10 milímetros lá no papel. Qual deve ser a altura do texto aqui no Model? É a seguinte: a altura do texto no papel em milímetros. Então, seria 10. Multiplicado pela escala. Esse desenho que você está fazendo, onde vai aparecer esse texto, ele vai ser plotado na escala 1:50. Então, a escala é 50. Então, 10 multiplicado por 50, dividido pela unidade de medida do desenho em milímetros. Então, se você estiver trabalhando em centímetros, 1 centímetro convertido em milímetro é 10. Se você estiver trabalhando em metros, 1 metro convertido em milímetro é 1000. Então, você vai dividir por esse número. Então, suponhamos que estamos trabalhando aqui em centímetros. Então, vou dividir esse valor por 10. Então, a altura do texto aqui no Model, ela tem que ser 50 unidades a altura desse texto. Essa é a conta que você vai fazer. Então, isso aqui seria o seguinte. Deixa eu fazer aqui um retângulo. Tá, vou fazer aqui comando hat. Isso aqui ele vai ter 1000 por 700. Aqui está 1000 por 700. Deixa eu só medir isso aqui para ver se está tudo certo. Tá, aqui na linha de comandos aparece 1000 por 700. Eu quero colocar um texto aqui. E esse texto, isso aqui vai ser plotado na escala 1:50. E esse texto ele vai sair na altura de 10 milímetros no papel. Então, aqui ele tem que ter 50 unidades. Então, vamos colocar o texto. Comando texto. Onde vai começar esse texto. Então, vou colocar ele aqui. Agora, ele pede para especificar a altura. Como eu estou desenhando, eu acabei de fazer a conta. Então, a altura dele vai ser 50. O ângulo de rotação 0. E aqui eu vou escrever tipo planta baixa. Planta baixa. Então, a altura desse texto aqui é 50 unidades. Agora eu vou usar o comando scale, ou comando scale não, o comando escala. O atalho é ES. Então, vou pegar aqui como ponto base aqui em cima mesmo, fator de escala. Eu quero, é isso mesmo, está pedindo um fator de escala. O fator de escala aqui vai ser 1 dividido por 50. Olha só, vamos ver o tamanho do desenho aqui. Aqui está, reduzir esse desenho 50 vezes. Vamos medir só para comprovar isso aqui. Então, aqui ó, na linha de comandos, o X que tinha 1000, reduzir 50 vezes, ficou 20. E o texto, qual seria a altura de texto então? Vou chamar o comando de propriedades, que é o Ctrl 1, só para a gente confirmar aqui. Vou selecionar o texto. Vamos ver qual a altura desse texto aqui. Ele não é anotativo. Aqui, ó, altura 1. É uma unidade do meu desenho. Como o meu desenho estava em centímetros, então a altura do texto é 1 centímetro.
1 centímetro que seria 10 milímetros. 1 centímetro são 10 milímetros, que é a nossa configuração que fizemos anteriormente. Então, só repetindo aqui, para a gente terminar isso aqui, a altura do texto no model, aqui onde nós estamos desenhando, a fórmula é a altura do texto no papel em milímetro, quando você pega a régua e mede, em milímetro, multiplicado pela escala do desenho, dividido pela unidade de medida do desenho convertida em milímetros. Essa é a fórmula. Para facilitar sua vida e de todo mundo que está assistindo esse vídeo, eu tenho aqui um arquivo no Excel, que está disponível para vocês lá na página de downloads gratuitos, aqui no blog, onde você pode fazer essa conta automaticamente, sem precisar fazer aí na calculadora. Então, por exemplo, aqui em cima, o nome desse arquivo, tá, que você vai procurar é esse aqui, ó, configuração de escalas e altura do texto, ele está em Excel. Marque a opção abaixo em que você está trabalhando no seu projeto. Então, o seu projeto está em centímetros, por exemplo. Se estiver em metros, só marcar metros. Se estiver em milímetros, só marcar milímetros. Qual vai ser a escala do seu desenho? Então, vou colocar aqui 1:50. Se for 1:100, só vir aqui, clicar e digitar 100. Se for 1:200, vem aqui e digita 200. Se for 1:25, vem aqui 1:25. E aqui eu já tenho uma tabelinha como deve ser a altura do texto. Então, vou colocar aqui 1:50, que foi a conta que nós fizemos. Então, se você quiser que essa altura do texto seja de 1 milímetro no papel, tá? Lá no AutoCAD, a altura do texto deve ser 5. Olha aqui, se você quiser que ela tenha 10 milímetros no papel, lá no Model ela deve ter 50. Isso se você estiver trabalhando em centímetros na escala 1:50. Se estiver trabalhando em metros, vou mudar aqui para metros. Olha só, para ter um texto de 10 milímetros no papel, lá no Model ele deve ter 0,5 unidades para sair de 10 milímetros no papel. Espero ter ajudado. Um abraço e até a próxima.